Olá, sou a Carla e vou apresentar para vocês o texto Recursos Tecnológicos na Prática de um Professor da Licenciatura em Matemática na Pandemia da Covid-19. Para embasar o nosso texto, nós começamos com um ditado popular que diz que panela velha que faz comida boa. Mas esse consenso popular também diz que quando se trata do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente quando se refere ao ensino, é que a panela velha, no caso o professor, vai ter maiores dificuldades no uso dessas tecnologias digitais para o ensino, né? E no caso a comida, que seriam as formas de ensinar, pode não sair tão boa, mas a gente sabe que tem comida nova que faz, tem panela nova que faz comida boa, como tem panela velha que não faz a comida tão boa, né? Por que a gente quis usar essa analogia da panela com comida? Porque durante a pandemia teve muita visibilidade, receitas de comida na internet, assim como especialistas em educação surgindo de todos os lugares, que na verdade não são especialistas, querendo dar pitacos na educação, nas aulas remotas, né? Porque foi um dos assuntos durante a pandemia, inclusive espalhando fake news. Então, na pandemia, o ensino remoto, que era para ser emergencial, ele passou a ser a única possibilidade de comunicação com os alunos, né? Isso de forma geral, nas escolas, nos cursos de graduação e também nos cursos de formação de professores, que tiveram que aderir a esse modelo de aula sem oferecer nenhum tipo de formação ou preparo aos professores formadores que também estavam experimentando esse tipo de modelo de aula remota pela primeira vez. Mas a aula remota, ela era nova, o R. Só que a integração ou inserção das tecnologias digitais para o ensino não era. Há discussões em torno disso faz muito tempo. Então, essa ideia de usar as tecnologias para os processos de ensino e aprendizagem não são de agora. Essas ideias tiveram que sair deste mundo de idealismo e fazer parte do cotidiano desses professores. Então, diante desse cenário caótico devido à pandemia, né, de muitas transformações e muita mudança, nesse texto a gente busca compreender os conhecimentos mobilizados por um professor formador ao longo da pandemia da Covid-19 ao ensinar com o uso de recursos tecnológicos. Para fazer isso, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada com um professor de 63 anos, prestes a se aposentar. Esse professor, ele leciona na mesma instituição que se formou, é licenciado em matemática e mestre em agronegócios, devido ao contexto local em que a universidade que ele leciona funciona, né? Ele é, é professor do curso de licenciatura em matemática. Então, a pesquisa foi desenvolvida em uma instituição pública no estado do Mato Grosso do Sul. Ele é um professor experiente, tem seus conhecimentos construídos, enraizados, né? Então, para compreender esses conhecimentos, a gente se embasou no TPEC, né? Porque o TPEC estuda os conhecimentos, em particular, o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, né? E que envolve esse uso de recursos tecnológicos que foi amplamente utilizado durante o ensino remoto emergencial. Então, nós definimos, duas categorias a priori, que é a categoria 1, que é o formador professor ao ensinar na licenciatura em matemática durante a pandemia, que aí envolve conhecimentos mais ligados ao professor, e o ensino no curso de licenciatura em matemática e a pandemia, que são conhecimentos mais coletivos. A categoria 1, ela se subdividiu em 6 classes. Então, aqui a gente tem o primeiro subcorpus, e aqui forma outro subcorpus que entra em conjunto com esse e com este, né? Então, aqui a gente tem a classe 1, que é o ensino no presencial, onde o professor demonstra esses conhecimentos, né, no ensino no presencial, principalmente os recursos tecnológicos que ele usava durante o ensino presencial, aqui no ensino remoto. Aqui na classe 3, ele fala das dificuldades que ele teve com os licenciandos durante o ensino remoto emergencial. Na classe 4, como que foi a comunicação e a avaliação com os alunos durante o ensino remoto emergencial. Na classe 5, a presença dos licenciandos no R. E aqui na classe 6, ele fala do interesse dos licenciandos antes e durante a pandemia, né?
que essa inserção maior das tecnologias, dos recursos digitais, não fizeram com que os licenciandos eles participassem mais ou menos das aulas, tivessem mais ou menos interesse. Durante a conversa com o professor, ele demonstrou que já tinha construído um conhecimento tecnológico, além do conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico, porque ele já fazia uso desses recursos tecnológicos. Ele tinha também um conhecimento pedagógico do conteúdo e um conhecimento tecnológico do conteúdo, né? O conhecimento tecnológico pedagógico ele estava sendo construído. Em alguns momentos ele mostrava um pouco de dificuldade. Na categoria 2, nós temos 5 classes. A primeira classe é alterações no currículo para o ensino remoto. A classe 2 são as dificuldades com os recursos tecnológicos. A classe 3 é a dificuldade com o ensino remoto emergencial. A classe 4, conhecimentos tecnológicos. E a classe 5 são os conhecimentos profissionais. O fato das classes estarem encadeadas mostram que esses conhecimentos estão interligados e a fragilidade do conhecimento tecnológico na formação dos formadores de professores, né? Então ficou bem forte ali que eles têm esse conhecimento tecnológico, mas o professor ele demonstra, como ele demonstrou anteriormente, também um conhecimento do currículo, essa necessidade do currículo do projeto pedagógico ser alterado devido os recursos tecnológicos que se tem, né? E como ensinar essas disciplinas com esses recursos tecnológicos, essas adaptações e adequações que precisam ser feitas, né? E, e aí o que a gente vê com isso? Que o senso popular, na nossa pesquisa, ele caiu por terra, porque nós tínhamos um professor experiente de 63 anos, prestes a se aposentar no momento da entrevista, mas que ele tem um conhecimento tecnológico muito construído, né? Não teve dificuldade para integrar ou inserir esses conhecimentos durante as suas aulas para procurar meios de inovar, para se reinventar, né? Durante a pandemia, ele tinha um conhecimento enraizado, mas não era estanque. Ele buscou formações e buscou meios, né? Para construir o TPEC. Em relação aos pares, ele observou que os conhecimentos relativos ao uso dos recursos tecnológicos durante o ensino remoto emergencial precisaram ser reconstruídos e que alguns deles tinham um pouco de dificuldade. Então, os recursos tecnológicos eles não foram usados talvez em sua potencialidade, né? E aí ele partindo dos conhecimentos prévios desse professor formador, ele foi buscar novos recursos tecnológicos para suas aulas, ele saiu da sua zona de conforto, ele buscou formação, ele teve consciência de que os conhecimentos eles precisavam ser integrados e que precisava haver também a intersecção, né, desses conhecimentos para de fato haver a construção do TPEC. Então, ele se reinventou, ele buscou formas, ele estava aberto, ele não teve dificuldades para o uso das tecnologias. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.